Olá para você que está chegando ao Área Inventiva. Vamos nessa conferir como funciona a fabricação de alguns itens que muitas vezes podem fazer parte do nosso cotidiano. A produção de lápis é um processo verdadeiramente fascinante que combina elementos naturais e técnicas de fabricação para criar uma ferramenta de escrita indispensável. Vamos explorar minuciosamente o ciclo de produção, desde a extração do grafite até o produto final, pronto para uso. Tudo começa com um ingrediente fundamental, o grafite. Esse mineral é extraído da natureza. Nas minas, o grafite é retirado em grandes pedaços, que serão posteriormente transformados em um pó fino. Após a extração, o grafite é submetido a um processo de moagem, se transformando em um pó delicado. Esse pó é então mesclado com argila em proporções específicas. A mistura de grafite e argila é prensada em um cilindro, moldando a mina do lápis. Esse cilindro é então cozido em um forno a alta temperatura. A etapa de cozimento é crucial, pois solidifica a mistura de grafite e argila, lhe conferindo resistência e durabilidade. Após o cozimento, o cilindro de grafite e argila é cortado em pedaços do tamanho de um lápis. Esses pedaços se tornarão o núcleo do lápis, responsável por deixar a marca no papel quando você escreve ou desenha. A parte externa do lápis, conhecida como a capa, é feita de madeira de cedro ou pinho. A madeira é selecionada por sua robustez e textura adequada para um uso confortável. Uma vez que a mina de grafite está firmemente no lugar, a capa de madeira passa por um processo de lixamento para assegurar que a sua superfície esteja lisa e uniforme. Depois, a capa é pintada. A cor pode variar de acordo com a marca e o tipo de lápis, algumas optando por tons tradicionais. Por fim, o lápis é apontado para criar uma ponta e está pronto para uso. Isso pode ser feito manualmente com um apontador ou de madeira automatizada em instalações de produção em larga escala. Assim, o lápis está pronto para ser embalado e disponibilizado no mercado. A aparente simplicidade desse instrumento de escrita esconde um processo de fabricação meticuloso e uma combinação inteligente de materiais naturais, além de técnicas de produção modernas. Os lápis são, indiscutivelmente, uma das ferramentas mais icônicas e versáteis já criadas, se tornando indispensável em nossa vida cotidiana. No processo de fabricação das lâminas de barbear, a matéria-prima fundamental é o aço inoxidável, reconhecido pelo seu elevado teor de cromo, que proporciona resistência à corrosão. Esse aço passa por um tratamento térmico que o torna duro e afiado. A primeira etapa consiste em dar forma ao aço, o transformando em chapas bem finas. Para isso, se utiliza corte a laser ou jato de água, resultando em folhas com cerca de 0,01 milímetros de espessura. As folhas são então submetidas a um processo de lixagem e afiamento. Lixando, retiram a rebarba do material da chapa, enquanto o outro suaviza a superfície, criando a afiação da lâmina. Posteriormente, as lâminas são revestidas com substâncias protetoras, como cromo. Esse revestimento tem dupla finalidade: prevenir a corrosão das lâminas e reduzir o atrito durante o barbear. Uma máquina de inspeção minuciosa verifica as lâminas em busca de defeitos, empregando o laser para identificar rachaduras ou outras imperfeições. E por fim, as lâminas são cuidadosamente embaladas para serem enviadas aos varejistas. Isso pode ser feito em embalagens individuais ou cartuchos, geralmente confeccionados com papel encerado ou plástico. Além disso, é importante mencionar a preparação da matéria-prima, na qual o aço inoxidável reciclado é fundido e transformado em lingotes, que são então laminados em folhas. O corte das folhas é realizado por meio de laser ou jato de água, sendo o laser mais preciso, embora o jato d'água seja mais rápido. Assim, a fabricação das lâminas de barbear é um processo complexo e altamente preciso, no qual o controle de qualidade desempenha um papel crucial para garantir que as lâminas sejam afiadas e livres de defeitos. O processo de montagem de vigas pré-fabricadas na construção de pontes é uma verdadeira proeza da engenharia moderna, que oferece uma série de vantagens notáveis. Essas vigas, frequentemente gigantescas, com até 60 metros de comprimento e pesando mais de 130 toneladas, são transportadas com cuidado e precisão para o local de construção. Os caminhões especializados com reboques projetados para essa tarefa são verdadeiras maravilhas da engenharia, capazes de manobrar terrenos desafiadores
testes para garantir a entrega segura das vigas na obra. No canteiro de obras, entra em cena um sistema inovador chamado trave lançadora. Essa máquina incrível, equipada com tecnologia de ponta, desempenha um papel fundamental na montagem eficiente das vigas pré-fabricadas. Ela é projetada para suportar o peso e o comprimento impressionante dessas vigas, as elevando à altura desejada e as posicionando com precisão na estrutura da ponte. Isso elimina a necessidade de guindastes tradicionais e facilita a montagem em locais antes considerados inacessíveis. O processo avança com precisão milimétrica, garantindo que cada viga seja precisamente colocada para formar uma base forte e confiável para a ponte. Profissionais qualificados desempenham um papel crucial na montagem, alinhando e fixando as vigas com meticulosidade. À medida que a última viga é colocada, uma sensação de realização toma conta do local. A montagem de vigas pré-fabricadas é uma verdadeira demonstração das maravilhas da engenharia e da criatividade humana. A ponte começa a tomar forma, conectando pontos distantes e possibilitando um transporte mais suave e eficiente para as próximas gerações. Este processo fascinante nos lembra das maravilhas da construção e da engenhosidade humana. A jornada começa com a obtenção das matérias-primas, onde escavadeiras retiram argila, que é posteriormente transportada para a fábrica, onde vai passar por processamento. Na área de preparação, a argila passa por uma inspeção meticulosa, na qual quaisquer impurezas ou detritos são minuciosamente removidos, garantindo que apenas a argila de mais alta qualidade seja utilizada no processo de fabricação. Máquinas automatizadas entram em ação, misturando a argila com areia e água em proporções precisas. Essa combinação resulta em um corpo de argila homogêneo, estabelecendo a base para a produção dos nossos tijolos. Com o corpo pronto, é hora de moldá-lo em tijolos. Na área de moldagem, máquinas maciças conhecidas como moldes entram em ação, capazes de criar tijolos de diferentes tamanhos e formas, dependendo, é claro, do produto final desejado. Após a moldagem, os tijolos são transferidos para uma câmara de secagem, onde condições controladas removem o excesso de umidade, garantindo que os tijolos não se quebrem ou deformem durante o processo de queima. A etapa mais crucial, sem dúvidas, é a queima dos tijolos em um imenso forno. Sob o calor intenso, a argila funde suas partículas, conferindo aos tijolos a notável resistência e durabilidade que os caracterizam. Técnicos dedicados monitoram cuidadosamente a temperatura do forno, garantindo condições ideais para os tijolos. Esse processo leva vários dias, com o calor aumentando gradualmente até atingir cerca de 1093 graus Celsius. Ao término da queima, o forno é resfriado gradualmente, solidificando os tijolos. Com as portas do forno abertas, uma visão impressionante é revelada. Tijolos lindamente acabados e prontos para a próxima fase. Na área de acabamento, trabalhadores qualificados inspecionam meticulosamente cada tijolo, removendo quaisquer imperfeições. Essa atenção aos detalhes garante que apenas os tijolos da mais alta qualidade cheguem aos canteiros de construção. E então, finalmente, os tijolos são agrupados e embalados para transporte. Eles são organizados em pallets ou carregados em caminhões, prontos para serem entregues aos canteiros de obras. No coração da extração de mármore, a tecnologia de ponta desempenha um papel fundamental. Máquinas e técnicas avançadas são empregadas para trazer à superfície essa pedra magnífica. O processo de extração começa com padrões de perfuração cuidadosamente planejados no mármore. Esses estrategicamente posicionados furos criam fraturas controladas dentro da rocha. Em seguida, as pesadas escavadeiras erguem gentilmente os enormes blocos de mármore naturais, garantindo assim precisão e minimizando danos. Alguns desses blocos podem pesar várias toneladas e são transportados para instalação de fabricação nas proximidades. No processo de fabricação, o primeiro passo é cortar os blocos de mármore bruto em tamanhos desejáveis. Máquinas equipadas com correntes de ponta e jatos de água precisos cortam habilmente a pedra, garantindo o mínimo desperdício e eficiência máxima. As peças passam por uma inspeção meticulosa, onde trabalhadores qualificados examinam cuidadosamente cada uma, avaliando sua qualidade e identificando eventuais imperfeições. Então são categorizadas com base em suas características únicas e uso pretendido. Em seguida, as placas seguem para a seção de moagem e polimento, onde a verdadeira beleza é revelada. Máquinas automatizadas equipadas com discos abrasivos e compostos de polimento refinam gradualmente a superfície do mármore. O controle de qualidade desempenha
desempenha um papel vital, garantindo a perfeição das peças. Especialistas inspecionam meticulosamente cada peça em busca de manchas, rachaduras ou variações de cor. Somente as melhores passam por esse rigoroso exame. Uma vez que as lajes passam pelo controle de qualidade, elas são cuidadosamente preparadas para o transporte. Cada peça é manuseada com o máximo cuidado para proteger a sua beleza durante a viagem até o seu destino final. A combinação de tecnologia de ponta e artesanato habilidoso resulta em mármore de qualidade excepcional, que enriquece espaços e deixa uma marca duradoura em qualquer ambiente. A produção de uma turbina eólica de grandes dimensões é um processo complexo e desafiador, que requer um planejamento minucioso de extrema precisão. As etapas fundamentais desse processo são as seguintes. Tudo começa com a seleção de um local apropriado para a instalação da turbina eólica. Aspectos como a presença de ventos consistentes, considerações ambientais e a infraestrutura disponível são criteriosamente avaliados. Após a escolha do local, a construção da base da turbina é iniciada. Normalmente construída com concreto, essa fundação é projetada para suportar o peso da turbina e resistir a forças do vento, além de eventuais abalos sísmicos. A torre, que é a estrutura mais alta da turbina eólica, serve como suporte para a nacela, onde estão os principais componentes, e as pás. Geralmente feita de aço, ela é montada diretamente no local da instalação. A nacela abriga componentes vitais, como o gerador e a caixa de engrenagens. Normalmente é montada em uma fábrica e depois transportada até o local de instalação. As pás, peças volumosas e delicadas da turbina, são cuidadosamente posicionadas com auxílio de guindastes e fixadas no cubo. Após a montagem completa da turbina, essa mesma é conectada à rede elétrica, permitindo que a energia gerada seja distribuída para residências e empresas. A construção de uma turbina eólica de grande porte é uma tarefa que exige a experiência de uma equipe composta por engenheiros, além de técnicos e trabalhadores da construção civil. No entanto, os benefícios da energia eólica são consideráveis, incluindo a obtenção de energia limpa, a redução das emissões de gases de efeito estufa e o apoio a um futuro mais sustentável. Esse processo é um testemunho do poder da inovação tecnológica em nossa busca por fontes de energia mais sustentáveis e limpas. Tudo começa com a cuidadosa seleção de materiais de alta qualidade. Fibras de algodão e fios de segurança são escolhidos meticulosamente para criar um papel durável e seguro. Um papel que será a base para as notas do Eurobank. Esses materiais passam por um processo onde são misturados e prensados, resultando no papel característico usado para as notas de euro. Com o papel pronto, chegamos à etapa da impressão, uma tecnologia avançada que transfere tinta de uma placa para uma manta de borracha e, em seguida, para o papel da nota. Esse processo garante uma alta qualidade de impressão e reprodução precisa de detalhes e cores vibrantes. Em seguida, temos a impressão em serigrafia. Esse método utiliza uma tela de malha fina para aplicar tintas especiais e elementos de segurança nas notas, como hologramas e tintas metálicas. Isso aumenta tanto a segurança quanto a estética das notas. Vamos agora para a impressão intaglio, um processo que adiciona textura e profundidade aos desenhos das notas. Utilizando placas de metal gravado, a tinta é aplicada e depois removida das áreas não gravadas, resultando em detalhes táteis. Além disso, as notas passam por impressão tipográfica, onde placas com tinta são aplicadas diretamente no papel. Isso cria recursos táteis, como letras em relevo ou marcações em braille, proporcionando maior segurança e acessibilidade aos usuários. Durante todo esse processo, medidas rigorosas de controle de qualidade são implementadas. Especialistas examinam minuciosamente as notas para garantir que atendam aos mais altos padrões. Afinal, apenas as notas da mais alta qualidade são colocadas em circulação. Por fim, as notas estão prontas para serem cortadas e embaladas para distribuição. Máquinas especializadas cortam as grandes folhas impressas em notas individuais, que são agrupadas e preparadas para distribuição aos bancos e instituições financeiras. Todo esse processo ocorre em rígidos protocolos de segurança. As instalações de produção são equipadas com sistemas de segurança avançados e estão sujeitas a auditorias regulares.
empresa espanhola, a Agrobot, está na vanguarda da inovação agrícola com o desenvolvimento do robô colhedor de morangos, conhecido como Strawberry. Esse avanço tecnológico promete revolucionar a indústria agrícola, reduzindo a dependência do trabalho manual e aumentando significativamente a produtividade. O segredo por trás desse robô inteligente está no seu sistema de visão artificial avançado. Equipado com câmeras de alta resolução e algoritmos de ponta, ele é capaz de identificar morangos maduros com precisão. Ele utiliza critérios definidos previamente pelo agricultor, como tamanho, cor e grau de maturação, para escolher as frutas perfeitas. Além disso, o robô está equipado com um braço robótico habilidoso, que colhe os morangos com cuidado, evitando danos às frutas. E de forma surpreendente, ele pode colher mais de 800 morangos por hora, superando em muito a velocidade do trabalho manual. Uma característica notável é a sua capacidade de operar em ambientes fechados, o tornando adequado para áreas com condições climáticas extremas. Isso quer dizer que a produção de morangos pode ser otimizada em diferentes condições climáticas. Embora a Agrobot ainda esteja realizando testes, a expectativa é que o Strawberry esteja disponível comercialmente no próximo ano. Essa inovação promete não apenas economizar tempo e recursos para os agricultores, mas também melhorar a qualidade dos morangos colhidos, uma vez que o robô garante uma seleção precisa e cuidadosa das frutas maduras. Com isso, a Agrobot está pavimentando o caminho para um futuro mais eficiente e sustentável na agricultura. Vamos iniciar a nossa jornada que revela o processo minucioso que transforma árvores em papel que utilizamos todos os dias. Essa incrível jornada começa no coração de exuberantes florestas, onde árvores criteriosamente selecionadas são colhidas de maneira sustentável. As empresas madeireiras trabalham em estreita colaboração com especialistas florestais para assegurar uma colheita responsável, com foco na reposição do ecossistema e na preservação da biodiversidade. Assim que as árvores chegam à fábrica de papel, se inicia o processo de transformação. Me acompanhe enquanto desvendamos os segredos por trás da conversão da madeira em papel versátil. O primeiro passo envolve a descamação das toras de madeira, que são lascadas e, em seguida, introduzidas em uma máquina imensa chamada despolpador. Dentro do despolpador, as lascas de madeira são misturadas com água e produtos químicos para quebrar a lignina, a substância que une as fibras de madeira. Esse processo, conhecido como polpação, pode ser realizado mecanicamente ou quimicamente e resulta na formação da polpa, um componente crucial na fabricação de papel. Na segunda etapa, a polpa é refinada, limpa e misturada com água para criar uma pasta. Essa pasta é espalhada em uma malha de arame em movimento contínuo, permitindo que a água se escoe das fibras e as una. À medida que a água é drenada, as fibras começam a formar uma esteira fina que passa através de uma série de rolos de pressão para espremer ainda mais a água restante. O terceiro passo envolve a secagem e o acabamento do papel parcialmente formado. Nesse estágio, o papel passa por um processo de secagem utilizando grandes rolos aquecidos e ar quente, o que evapora a umidade restante e fortalece a estrutura do papel. Finalmente, o papel segue para a fase de acabamento, onde passa por diversos tratamentos, como dimensionamento, revestimento, calandragem e corte, para atender a diferentes qualidades e especificações. E assim, a nossa jornada da árvore para o papel está completa. A partir daqui, o papel é transformado em inúmeros produtos que utilizamos em nosso cotidiano, como livros, materiais de embalagem, cadernos e muito mais. Aprecie cada vez que segurar uma folha de papel, pois você vai estar segurando o resultado de uma jornada incrível que começou no coração de uma árvore e agora está em suas mãos. Mas e aí, curtiu o vídeo de hoje? Então bora deixar aquele like e também já se inscrever no canal para não perder o próximo. Te vejo de novo muito em breve.